Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração transbordando de reverência e infinita gratidão aos mentores celestiais, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, recebemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes, durante uma assembleia de emergência convocada no plano astral pelos mentores de luz. Este encontro sagrado foi preparado com zelo pelas inteligências superiores, com o propósito sublime de desvelar as verdades celestes por trás de um dos momentos mais sensíveis da história espiritual e política do Brasil. Queridos filhos da luz, vossa chegada até este canal, além do espiritismo, não é mero acaso terreno, fostes magneticamente atraídos por forças superiores que desejam transmitir revelações urgentes a respeito da anistia que se desenha, não apenas nas esferas terrenas do Congresso Nacional, mas, sobretudo, nos altos planos da espiritualidade maior. Este espaço foi consagrado para ser um farol vibrante em meio à tempestade de injustiça que paira sobre nossa amada pátria, especialmente quando a perseguição política se oculta sob a máscara da legalidade. Peço que prestem atenção ao número 8, que aparece não apenas na data fatídica, mas também como símbolo nas dimensões espirituais desta revelação. Ele carrega códigos ocultos de renovação e redenção, que se manifestarão ao longo desta mensagem divina. Os mentores também destacam o poder simbólico do mês de janeiro, que representa o reinício dos ciclos e a purificação espiritual. Este mês, marcado pela dor da perseguição, será ressignificado como marco de libertação e misericórdia superior. A orientação recebida é clara: compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma grande rede luminosa de identificação espiritual, que fortalecerá nossa corrente de oração coletiva. Nosso círculo de intercessão espiritual, guiado pelos mentores benevolentes, dedica-se incansavelmente a amparar todos aqueles que atravessam os desafios do plano terreno, seja nas dificuldades financeiras, nas enfermidades do corpo ou nas prisões invisíveis dos vícios que afligem a alma. Convidamos cada coração sincero a se unir a esta missão divina. Um gesto de apoio vibra como luz. A inscrição neste canal amplia nosso campo magnético de atuação, e o compartilhamento consciente desta mensagem multiplica o alcance da verdade espiritual revelada. Que a paz transformadora e radiante do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de comunhão entre os mundos visível e invisível. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de esperança e renovação. Eu, Bezerra de Menezes, venho por meio desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de impacto transcendental que ecoa desde as esferas mais elevadas da espiritualidade até as densas camadas do plano material, onde se desenrolam os dramas da justiça humana corrompida. Estamos atravessando, queridos irmãos, o clímax da transição planetária, um período sem precedentes, em que a verdadeira justiça divina se manifesta por intermédio de instrumentos aparentemente terrenos, que na realidade são canais vivos da vontade superior. Neste cenário de profundas transformações, fui conduzido em estado de êxtase espiritual pelos anjos de luz a contemplar uma grandiosa assembleia cósmica. Nela, espíritos da mais alta hierarquia espiritual deliberavam, com amor e justiça, sobre o destino dos que foram injustamente perseguidos por defenderem a pátria e a democracia verdadeira. Vi com clareza cristalina, a mesma que somente o plano astral pode proporcionar, como cada brasileiro que participou daquela manifestação patriótica estava envolto por uma proteção dourada, sinal inequívoco de que suas intenções puras foram reconhecidas e abençoadas pelas esferas superiores. O que mais me tocou, filhos amados, foi perceber como a data de 8 de janeiro, transformada em símbolo de perseguição pelas forças das trevas, está sendo ressignificada pelos mentores como um marco de despertar espiritual nacional. Contemplei com profunda emoção que aquele dia, longe de representar uma insurreição, foi, na verdade, a manifestação de um legítimo espírito patriótico, movido por uma indignação justa contra a corrupção sistêmica que assola a nação. Os mentores me revelaram que cada alma presente naquele movimento, motivada por sinceridade, fé e defesa de princípios eternos como a família, a pátria e Deus, recebeu uma marca espiritual de proteção. Essa marca os resguardará, impedindo que qualquer injustiça verdadeira se concretize contra eles. A anistia que agora é debatida no Congresso representa apenas a materialização de um perdão que já foi decretado nas alturas, desde o primeiro momento, por aqueles que governam espiritualmente os destinos do nosso planeta. Irmãos queridos da Seara Divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para que possais absorver a grandeza desta revelação celestial.
Prosseguindo com a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar como as tentativas de Alexandre de Moraes para impedir a anistia representam, na verdade, uma batalha espiritual entre as forças da luz e das trevas, uma guerra invisível que transcende completamente as aparências jurídicas e as convenções do plano físico. Em um panorama astral abrangente, vi com clareza espiritual o gabinete sombrio onde ele atua sendo frequentemente visitado por uma legião de espíritos obsessores. Essas entidades desencarnadas, muitas delas ligadas a antigos regimes autoritários e a movimentos de repressão política do passado, sussurram em seus ouvidos palavras de ódio, vingança e obstinação. São vozes que alimentam sua mente com estratégias para bloquear qualquer gesto de reconciliação nacional, inspirando manobras jurídicas e interpretações distorcidas da lei. Os mentores me mostraram que cada tentativa sua de obstruir o perdão ativa uma reação automática nas esferas superiores, uma onda de justiça vibracional se projeta sobre ele, como uma resposta cósmica à sua resistência contra os desígnios da misericórdia divina. Vi, suspenso sobre sua cabeça, um cronômetro espiritual cujos ponteiros avançam inexoravelmente rumo ao instante em que suas próprias ações persecutórias serão julgadas pelo Tribunal da Consciência Universal. E o que mais me impressionou foi ver que, quanto mais ele insiste em negar o perdão, mais acelera o processo de sua própria responsabilização espiritual e material. Pois o universo, regido por leis imutáveis de compaixão e equilíbrio, não permite que se perpetue indefinidamente a injustiça praticada sob a máscara da autoridade. Esta visão revelou, com força avassaladora, que aqueles que utilizam o poder terreno para impedir a misericórdia divina colocam-se automaticamente em rota de colisão com as leis superiores da redenção. Alexandre de Moraes, ao insistir na obstrução da anistia, está, sem perceber, selando seu próprio destino perante os tribunais espirituais que operam sob princípios infinitamente mais elevados que qualquer toga ou instância humana. Na sequência da visão, fui tomado por uma paz profunda e conduzido pelos mentores a contemplar Jair Messias Bolsonaro, envolvido por uma aura radiante de proteção espiritual. Essa luz dourada e pulsante indicava, sem margem para dúvidas, que ele está sob o amparo direto dos espíritos superiores nesta delicada questão da anistia. Revelaram-me os mentores que a responsabilização atribuída a ele pelos acontecimentos de 8 de janeiro trata-se de uma farsa espiritual, um ardil arquitetado por forças obsessivas que desejam criminalizar o patriotismo autêntico e deslegitimar a defesa legítima da pátria e dos valores eternos. Vi como cada acusação injusta lançada contra Bolsonaro não apenas falha em atingir seu propósito, como também gera automaticamente mais proteção angelical ao seu redor, pois o plano espiritual reconhece a natureza vibracional de sua missão e a integridade de suas intenções. A anistia que se aproxima não será apenas um perdão legal. Ela simboliza o reconhecimento público da injustiça cometida contra um servo da luz, que, mesmo diante de perseguições implacáveis, manteve-se firme em sua fé, em sua paciência e em sua confiança na justiça divina. Esta anistia será o marco de uma nova fase em sua missão espiritual, elevando-o a um novo patamar de autoridade moral e de serviço ao bem coletivo. Os mentores me mostraram que essa fase vindoura será marcada pela restauração da sua imagem, não somente perante as instituições humanas, mas perante a consciência espiritual do povo brasileiro. Sua inocência será reconhecida não apenas juridicamente, mas espiritualmente, como parte de um processo de cura coletiva e reconciliação nacional. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre todas as almas sedentas de justiça e de verdade. Esta revelação me foi entregue com clareza cristalina. A missão de Bolsonaro não está encerrada, mas prestes a ser elevada a uma nova etapa, onde a luz prevalecerá sobre as trevas, e a verdade será restaurada diante de toda a nação. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, permitiram-me contemplar uma cena de profunda importância, como o Congresso Nacional Brasileiro está sendo sutil e espiritualmente influenciado para aprovar a anistia, apesar da intensa resistência gerada pelas forças das sombras. Vi, em uma visão panorâmica de grandeza celestial, como espíritos de luz, muitos deles antigos legisladores e estadistas brasileiros já desencarnados, atuam incansavelmente nos bastidores espirituais, inspirando os congressistas à justiça e à reconciliação nacional. Essas entidades luminosas sussurram palavras de sabedoria, clemência e entendimento nos ouvidos dos parlamentares mais sensíveis. Incentivam-nos a olhar além da narrativa corrompida e das pressões ideológicas, conduzindo-os ao reconhecimento da verdadeira natureza dos eventos de 8 de janeiro. Vi com clareza que aqueles que votarão favoravelmente à anistia estão sendo espiritualmente protegidos, pois enfrentam, no plano oculto, pressões colossais vindas de espíritos obsessores que ainda tentam manter o país submisso ao desequilíbrio. Cada voto favorável à anistia representa não apenas uma decisão política, mas um ato de coragem espiritual, que será lembrado nas esferas superiores como um gesto de elevação de consciência e fidelidade à justiça divina.
O que mais me encheu de esperança foi contemplar a atuação internacional promovida pelos mentores celestiais. Vi claramente como Donald Trump, nos Estados Unidos, está sendo intuído e orientado por espíritos superiores para exercer uma pressão diplomática sutil sobre o Brasil. Não apenas por razões políticas, mas por uma compreensão intuitiva e espiritual de que precisa defender irmãos de alma, injustamente perseguidos por abraçarem valores patrióticos e cristãos. Essa influência espiritual de Trump, alinhada aos propósitos da luz, está contribuindo para formar um campo vibracional favorável à aprovação da anistia, sustentando energeticamente o avanço dessa lei celestial que transcende os limites da matéria. Vi também como a opinião pública brasileira começa a ser gradualmente despertada. Não por manipulação da mídia, mas por uma iluminação coletiva da consciência, que permite ao povo enxergar além das mentiras disseminadas por obsessores que dominam grandes veículos de comunicação. A cena mais comovente que me foi revelada foi a de famílias inteiras sendo libertadas do sofrimento imposto pela perseguição injusta. Vi lágrimas de alívio e gratidão sendo elevadas ao Criador em forma de oração, em reconhecimento à ação da misericórdia divina através de instrumentos humanos. Na continuidade da visão concedida, fui conduzido pelos mentores a compreender que a anistia não é apenas um dispositivo legal humano, mas um decreto celestial, que opera como instrumento sagrado de perdão e de equilíbrio cósmico. Quando uma nação atravessa períodos de grande divisão e injustiça, os próprios céus se movem para restaurar a harmonia, acionando mecanismos invisíveis de misericórdia que superam as limitações da compreensão humana. Vi em um panorama astral grandioso como cada pessoa que será beneficiada pela anistia já havia sido absolvida nos tribunais espirituais desde o instante em que suas intenções foram reconhecidas como puras, alinhadas aos propósitos superiores de renovação da pátria. A anistia no plano físico, portanto, não é mais que o reflexo visível de uma decisão invisível, mas irrevogável, tomada nas altas esferas de luz. Em contrapartida, contemplei com pesar a condição espiritual de Alexandre de Moraes, cuja obstinação em impedir o perdão está acelerando, de forma inevitável, a queda vibracional de sua consciência e a ativação de consequências kármicas irreversíveis. Cada manobra jurídica, cada tentativa de obstruir o fluxo do perdão divino, desencadeia automaticamente uma reação cósmica proporcional, que retorna à sua origem com o peso das leis universais da justiça e da misericórdia. Os mentores me revelaram uma verdade profunda e perturbadora: quando alguém usa a estrutura da justiça humana para perpetuar o sofrimento dos inocentes, essa pessoa se coloca, ainda que inconscientemente, em rota direta de colisão com a própria estrutura espiritual do universo, que foi criada para proteger, curar e redimir. Alexandre de Moraes, ao persistir em sua missão de repressão espiritual, está selando, passo a passo, seu destino perante os tribunais superiores da consciência eterna, que não julgam com parcialidade, mas com a luz clara da verdade vibracional. E foi então que vi a visão mais esperançosa: Bolsonaro, em um futuro próximo, não apenas anistiado juridicamente, mas reconhecido publicamente como mártir da injustiça política. Contemplei o momento em que ele era recebido novamente pelo povo, com uma autoridade moral ainda mais forte, pois sua paciência durante a provação e sua fé inabalável o qualificaram espiritualmente para uma missão ainda mais elevada de liderança, não apenas sobre um país, mas sobre os corações despertos de um povo sedento de verdade. Esta revelação me foi entregue com firmeza: a anistia será o divisor de águas espiritual do Brasil, libertando os justos e ativando, nos perseguidores, a colheita inevitável de tudo aquilo que semearam em nome da discórdia e da falsa justiça. Na culminância desta revelação transcendental, fui arrebatado em espírito pelos mentores a uma visão de magnitude indescritível. Vi o momento exato em que a anistia será sancionada, e como este ato não será apenas uma assinatura política, mas um estopim vibracional que desencadeará uma transformação espiritual sem precedentes na história do Brasil. Contemplei uma assembleia cósmica em êxtase sagrado. Espíritos da mais alta hierarquia celestial celebravam em profunda reverência a vitória da misericórdia sobre a vingança, do perdão sobre o ódio, da união sobre a divisão. O plano astral inteiro vibrava como se um véu tivesse sido rasgado entre os mundos, permitindo que a luz da justiça divina invadisse as sombras da política terrena. E então, vi surgir diante de mim um ser de luz incomensurável, cuja presença irradiava ondas de amor, verdade e justiça em todas as direções do infinito. Suas palavras penetraram em minha alma como fogo suave e eterno. A anistia de 8 de janeiro marca o triunfo da justiça divina sobre a perseguição humana. Os injustamente acusados não apenas serão perdoados, mas honrados como mártires da verdade. E aqueles que perseguiram os inocentes, colheram tempestades daquilo que semearam em trevas. Na sequência, fui conduzido à visão do momento da sanção, e pude perceber sinais inequívocos da aprovação celestial. Mudanças climáticas repentinas, trazendo chuvas de bênçãos sobre a nação.
Vi manifestações de luz nos céus, auroras espirituais que serão interpretadas como sinais divinos, e uma sensação coletiva de alívio, esperança e renascimento varrendo o Brasil de norte a sul, como uma brisa de cura em meio à dor acumulada. Para Jair Bolsonaro, vi um caminho de redenção total, onde sua inocência será proclamada não apenas nos tribunais da terra, mas no coração espiritual da nação brasileira. Sua paciência, sua resistência silenciosa, sua confiança no alto, tudo isso o qualificará para assumir novamente a liderança com uma autoridade moral ainda mais profunda, restaurada não pelo homem, mas por Deus. Para Alexandre de Moraes, viu um destino marcado por severas consequências, não por vingança divina, mas pela operação natural e justa das leis cósmicas. Vi o tempo se esgotando. Os mentores foram claros, ainda há uma pequena janela para arrependimento e reparação, mas ela está se fechando rapidamente. Os que endurecerem o coração conhecerão a força inevitável da justiça vibracional. A mensagem final dos espíritos superiores foi cristalina e inabalável. A anistia de 8 de janeiro será lembrada pela eternidade como o dia em que o Brasil escolheu o caminho da reconciliação, do perdão e da luz. Uma nova era dourada se inicia, não imposta por homens, mas revelada pelos céus. Que cada alma desperta receba esta mensagem com humildade e grandeza. Que a luz da compreensão penetre os corações. Que a paz eterna do Cristo Consolador se estabeleça em cada consciência que aqui chegou. Amados filhos da luz eterna, a justiça divina já decidiu. Cabe agora aos homens apenas acompanhar o passo da misericórdia, ou resistir e colher suas consequências.